No dia 20 de março, comemoramos São Martinho de Braga. Martinho nasceu na Panônia, atual Hungria, no século VI, provavelmente no ano de 518. Jovem, foi para o Oriente, onde estudou grego e ciências eclesiásticas, com tal distinção que Santo Isidoro chamou de ilustre na fé e na ciência, e São Gregório de Tours o considerava como um dos homens insuperáveis do seu tempo. Voltando ao Ocidente, continuou os estudos em Roma e na França, tendo a oportunidade de conviver com as pessoas de maior eminência em santidade e saber da época. Em especial, visitou o túmulo de São Martinho de Tours, de quem era especialmente devoto. Foi então que conheceu o rei Charrico dos Suevos. Este era um povo de origem germânica que invadiu a Península Ibérica, Espanha do Império Romano, em 409, tendo ali permanecido até 585, quando foram derrotados pelos visigodos. Inicialmente ocuparam a antiga província romana da Galécia, atual norte de Portugal e Galiza, estendendo-se ao rio Tejo, na região da Lusitânia, e sua capital era Bracara Augusta, hoje Braga. Martinho acompanhou Charrito na volta ao seu reino em 550, e apesar de que desde 448 a Galécia abraçava o cristianismo, ali havia restos do gentilismo, isto é, paganismo, a extensão do arianismo, por causa da grande ignorância religiosa. Martinho foi um dos principais obreiros da cristianização e do monaquismo nesta região da península, a partir de Dume, aldeia próxima de Bracara Augusta, onde fundou um mosteiro, iniciou sua evangelização, caso único da história da Igreja. A diocese de Dune, por ele criada, incluía apenas o mosteiro. E em 556, Martinho foi o seu primeiro bispo, pois o bispo de Braga, que lhe concedeu o episcopato, reconheceu a sua santidade, zelo e saber. Em 559, o arianismo já estava praticamente extinto no reino suevo. Em 569, Martinho assumiu também a Sé de Braga, que como capital do reino e sede episcopal ganhou importância duradoura, sendo até hoje a Sé metropolita ou primaz. Das dioceses do Nordeste português, ele fundou também pessoalmente a igreja e o mosteiro de São Martinho de Tours, em Sedofeita, na atual cidade do Porto. Na época, um importante posto militar e administrativo, num burgo de nome Calle Castro Novum, Castelo Novo de Calle. Havia um porto, Portus Calle ou Porto de Calle, atual ribeira às margens do Rio Douro, cujo nome deu origem ao nome Portugal. Porto foi a capital, isto é, residência real, centro administrativo e sede diocesana do final do domínio suevo. Em 561 a 563, Martinho convocou o primeiro concílio de Baga,
quando proibiu que se cantassem muitos dos hinos e cantos de caráter popular nas missas e celebrações. Com o tempo, a música litúrgica foi sendo fixada no canto-chão, do qual deriva o canto gregoriano, forma musical oficial da Igreja, próprio para as celebrações litúrgicas, pois eleva com serenidade a mente e a alma a Deus, sem distrações. Em 572, então houve o segundo concílio de Braga, e nesta ocasião ele registrou, com a ajuda da graça de Deus, nenhuma dúvida sobre a unidade e retidão da fé nesta província. De fato, em escrito de 580, o paroquial suévico relaciona 13 dioceses e 134 paróquias na região, embora também alguns pagos, paróquias arianas ou não cristãs. São Martinho foi um profícuo e profundo escritor, abordando temas morais, teológicos, canônicos e monásticos, além de escritos canônicos e litúrgicos. Outras de suas principais obras são Aegitorium Patrum Sententi, Sentenças dos Padres Egípcios, que traduziu ou comentou, de Corretione Rusticorum, da correção dos rústicos, livro simples e claro para a evangelização dos pagões. Não confundir com Como Catequizar os Rudes, de Santo Agostinho, Fórmula Vitae Honeste, Fórmula de Vida Honesta, durante séculos atribuídos a Sêneca e dirigido ao rei Suevo, enfatizando a justiça aos responsáveis pelo governo. De Moribus, Tratado dos Costumes da ira, comentário ao livro harmônico de Sêneca, e no mesmo espírito do ditado latino Ira furor bet Horácio, a ira é uma loucura de curta duração, para repelir a ganância, acerca da soberba, exortação de humildade. Importantíssima contribuição de Martinho na história da cultura e língua portuguesas foi a adoção dos atuais nomes dos dias da semana, segunda-feira, terça-feira e etc. Até então, todas as línguas utilizavam o nome de deuses pagões para este fim, relacionados aos astros, o que se mantém até hoje, exceto no português, da origem latim lune de dia de lua, depois espanhol mortes para o dia de Marte, inglês Saturday para o dia de Saturno, etc. Martinho utilizou uma nomenclatura escolástica, feriu ou festa, de onde feriado, no caso litúrgica, feria secunda, feria tertia, feria quarta, feria quinta, feria sexta, sábatum, dominica, dies, o sábado em referência ao sábado sagrado dos judeus, que no catolicismo foi substituído pelo dia do Senhor, dominus, o domingo. Assim, a perspectiva pagã foi substituída ao povo católico pela referência ao Deus uno e trino, o qual nos concede o tempo, como o primeiro concílio de Braga, quando foi feito pela substituição, era um concílio local e não de toda a igreja. As demais línguas neolatinas
permaneceram com as origens pagãs. Os mais antigos documentos em português já trazem a mudança. Uma mostra de que a partir dos suevos latinizados já houve a compreensão da maior dignidade desta nomenclatura para os fiéis católicos. De fato, dentre os povos germânicos invasores, os suevos são reconhecidos como os de maior influência e importância para a formação de Portugal, tanto geograficamente quanto dos nomes e diversos aspectos da cultura local, bem como da sua base genética. Também São Martinho de Braga, pela sua obra de evangelização, pelos seus escritos, pelo impulso cultural do mosteiro de Dume, que cresceu por toda a Idade Média, marcou profundamente a cristianização, história e cultura da Península Ibérica, notadamente Portugal. São Martinho faleceu em 20 de março de 579. Escreveu seu próprio epitáfio, honrando seu patrono particular, São Martinho de Tours, que termina assim: tendo-te seguido, ó patrono, eu, o teu servo Martinho, igual em nome que não em mérito, repouso agora aqui na paz de Cristo, e também conhecido como Martinho de Braga ou Martinho de Dume, Martinho Dumiense, Martinho Bracarense ou Martinho da Panônia. É considerado apóstolo dos suevos e principal padroeiro da Arquidiocese de Braga. A sua festa litúrgica oficial no calendário romano é a 5 de dezembro, mas a 22 de outubro na Diocese de Braga e 20 de março em Portugal e na Igreja Ortodoxa, que também reconhece-o como santo. Nós, no Brasil, guardamos então o dia 20 de março. Façamos uma reflexão sobre São Martinho de Braga. A imensa obra de São Martinho de Braga é centrada na sabedoria, santidade e apostolado a partir dos mosteiros, um método extremamente eficaz de fixar a vida católica numa região, pois como centros de paz, virtudes, conhecimento, espiritualidade, atraem e enraizam a palavra de Deus entre os povos. Durante toda a Idade Média ocidental, este foi o meio mais importante para difundir e estabelecer a Igreja nas ruínas do antigo Império Romano e no caos dos invasores bárbaros, mas o seu zelo também deu atenção à liturgia. Já naquela época, sofrendo alguns abusos, a música da missa tem um propósito específico relacionado à oração e não à simples manifestação de alegria. Por exemplo, um zelo semelhante certamente faria muito bem à espiritualidade do povo de Deus. Nos dias atuais, não menos importante é a sua contribuição para a nomeação mais adequada do ponto de vista da cultura católica dos dias da semana em português, algo muito interessante para ser adotado no orbe da Igreja, pelos próprios títulos dos seus livros que indicam suas exortações para a necessidade da humildade para vencer a soberba, a jactância e a ira. Reformular os costumes pode-se seguir um itinerário de busca da perfeição espiritual,
que é o cerne da vida humana, um exemplo a ser imitado por todos os fiéis, assim como ele se espelhou em São Martinho de Tours. Te convido agora a fazermos juntos a oração de São Martinho de Tours. Vamos lá? Minha oração. Senhor Deus, que na vossa infinita bondade nos concedeste o tempo, de modo a que todo dia possa ser vivido para nós, para o bem que devemos fazer nesta vida. Concedei-nos, por intercessão de São Martinho de Braga, conhecer e praticar com amor a vossa doutrina, vossos mandamentos e sacramentos, que são a verdadeira fórmula para a vida honesta que precisamos ter para corrigir os nossos rústicos pecados e então, iguais no nome de irmãos com o Cristo, embora não iguais nos seus méritos, repousemos infinitamente na vossa paz, pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, vossa e nossa mãe também. Amém. São Martinho de Braga, rogai por nós. São Martinho de Braga, intercedei por nós. São Martinho de Braga, intercedei junto a Jesus e Maria por cada pessoa que está ouvindo esta oração neste exato momento e necessitando de uma graça, de um milagre. Intercedei por cada uma, que assim seja. Amém.